Fala Ciências, beleza? Começaremos hoje a estudar conjuntos, o pontapé inicial da matemática do ensino médio, tá? Para tanto, lembremos uma coisa. Quando a gente fala de conjuntos, é necessário lembrar que o conjunto por si só, ele apresenta um conceito primitivo. Dedezão, o que seria um conceito primitivo? Ele não tem uma definição científica, digamos assim. A gente aceita como verdade, porque é exatamente aí e daí que parte todo o conhecimento matemático, tá? Então, em matemática, aquilo que, diferente de um teorema é demonstrado, teorema é provado, mas quem tem conceito primitivo, a gente aceita como verdade. E conjunto tem conceito primitivo. Não só conjunto. Vocês verão também que elemento e a relação de pertinência também tem conceitos primitivos. Agora, é óbvio que a gente pode dizer que o conjunto é uma coleção. A gente pode dizer assim. Conjunto é uma coleção. Dedezão, mas é uma coleção de quê? É uma coleção de objetos, é uma coleção de números, de letras, seja do que for. Eu costumo até falar o seguinte: tudo que tenha pelo menos uma característica em comum, ali nós formamos um conjunto. Então, quando você abre o seu guarda-roupa, ali eu tenho um conjunto. Aqui, você que está me assistindo, a gente pode dizer que nós formamos um conjunto. Um conjunto dos alunos que estão por assistir a aula do Master Digital com o Dedezão nesse momento. Tá? Então, tudo que tenha pelo menos uma característica em comum, né? Que me dê ideia de coleção, seja ele de objeto, de número, de letra, seja o que for. Isso é um conjunto. Agora, por favor, essa é uma definição não provada, não demonstrada. Por isso que a gente diz que conjunto tem conceito primitivo. Dedezão, dê um exemplo. Olha que legal. Olha que legal. Aqui a gente pode tranquilamente dizer para vocês, ó, conjunto dos times de futebol para os quais os alunos de uma turma torcem. E aqui uma grande homenagem ao nosso Confiança Série B do futebol brasileiro. Orgulho dos sergipanos. Não obstante, também botei aqui o nosso time, o Guarani de Pôr da Folha, o Galo do Sertão. Então percebam que aqui nós temos um conjunto. Conjunto, nesse caso, não só do time, mas dos torcedores também. Tá? Todos têm pelo menos uma característica em comum. Beleza? Vamos em frente. Olha só. Importantíssimo a gente entender isso também. A questão dos elementos. Gente, vamos perceber uma coisa. O elemento, Dedezão, também tem conceito primitivo. Agora, óbvio que os objetos, as pessoas, tudo que faz parte de um conjunto, se ele está inserido no conjunto, a gente diz que isto é um elemento. Tudo bem? Isto é um elemento, ou seja, vamos prestar atenção. Naquela imagem anterior, aqueles jogadores do Guarani de Porto da Folha, eles fazem parte do conjunto dos jogadores. Então, cada jogador é um elemento do conjunto. Você que está assistindo a aula de Dedezão nesse momento, se nós, né, vocês daí, eu daqui, então, se nós formamos um conjunto, você que está assistindo, você é um elemento do nosso conjunto. Tudo bem? E óbvio, isso é importantíssimo que eu vou falar agora, que também tem conceito primitivo, mas que dá para a gente entender, dentro da relação de pertinência. Então, olha, se uma pessoa ou um objeto, seja o que for, se ele é um elemento do conjunto, a gente diz que essa pessoa, este objeto, pertence ao conjunto. E aí, olha só, importante a gente lembrar disso aqui, ó. Se ele pertence, a gente indica por X pertence a A. X pertence a A.
automaticamente, se aquele elemento ele não faz parte do conjunto, a gente diz que ele não pertence ao conjunto. E aí, Dedezão, como é que eu represento? Olha só, aí nós vamos representar da seguinte maneira. Se um elemento não faz parte do conjunto, eu digo que ele, atenção, ó, não pertence ao conjunto, tá? Então, se ele é um elemento do conjunto, ele pertence, e aí a gente indica dessa forma. Caso ele não faça parte do conjunto, ele não pertencerá, e aí nós representaremos como X, atenção, meus amores, meus ciências, não pertence ao conjunto, tá? Não pertence a um conjunto A qualquer. Beleza? Observem mais esse exemplo. Olha só. O conjunto A, formado pelos elementos, ó, 1, 2, 5 e 10. Então percebam que os números 1, 2, 5 e 10 estão dentro do conjunto A. Observe mais esse exemplo. O conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 5 e 10. Então percebam, como é que a gente pode representar? Atenção, o número 1, ele está inserido no conjunto A? É claro que sim, Dedezão. Portanto, 1, atenção, pertence a A. O número 3 está inserido no conjunto A? Claro que não, Dedezão. O 3 está ali dentro? Não. Então, o número 3 não pertence a A. Perceba que a relação de pertinência é uma relação entre elemento e conjunto. Muito importante isso daí, tá? Vamos lá. Falaremos agora da representação de um conjunto. Dedezão, como eu devo representar um conjunto? Gente, percebam que nós temos 3 maneiras de representar um conjunto. A gente pode representar um conjunto por enumeração, também chamado de forma tabular. A gente pode representar um conjunto por propriedade. E a gente pode representar um conjunto por meio de diagrama. Cada um tem uma característica própria. Observem, ó, na forma de enumeração, ou na forma tabular, muito importante a gente lembrar disso. Sempre letra maiúscula para o nome do conjunto. E, internamente, os seus elementos devem vir com letras minúsculas, caso sejam representados por letra, e por meio, separar um elemento do outro por meio de vírgula ou ponto e vírgula. Essa é a maneira da gente representar um conjunto por enumeração ou na forma tabular. Por propriedade, a gente tem que ter muito cuidado aqui, ó. Na forma de propriedade, você vai representar o conjunto dando uma característica para os elementos. Então perceba, olha só, quando você vem aqui e diz, ó, o conjunto A é formado pelos números ímpares menores que 10. Então perceba que você não explicitou os elementos, mas você deu uma característica onde, obviamente, por meio dessa característica, a gente consegue visualizar todos os elementos. Se são números naturais, digamos assim, ímpares menores que 10, a gente vai lá na tranquilidade 1, 3, 5, 7 e 9. Beleza, ciências? Então, por propriedade, o que acontece é, os elementos eles não vêm explícitos. Eles aparecem por meio de uma característica dada. E aí a gente lê assim, ó. O conjunto A é formado pelos elementos X. Atenção, essa barrinha é tal que X. Tudo bem? X, tal que X. O terceiro caso de demonstrar um conjunto é por meio de diagrama, chamado de diagrama de Venn. Nesse caso, você representa os elementos por meio de uma figura, colocando os elementos de forma interna a essa figura. Portanto, existem 3 maneiras da gente representar um conjunto, seja ela por enumeração ou tabular, seja ela por propriedade ou por meio de um diagrama. Beleza? Vejamos agora um exemplozinho
básico, porém extremamente importante para a gente entender essa concepção de relação de pertinência entre elemento e conjunto. Olha só, dado um conjunto A, observe que o conjunto A é formado pelas letras A, C, E, G, I. E aí ele diz, indique quais das seguintes sentenças são verdadeiras. Olha só. E pertence a A, ó. E é um elemento de A. Então E pertence a A. Isso é totalmente verdadeiro. Beleza? Olha só. H pertence a A. Vocês estão vendo a letrinha H aqui dentro de A? Não. Então H pertence a A? Não pertence a A. Então isso é um item falso. Beleza? O I não pertence a A. Gente, o I é um elemento de A. Portanto, o I pertence a A. E aqui ele está dizendo que não pertence. Portanto, isso é falso. C pertence a A. C é elemento de A. Então, C pertence a A. Isso é verdadeiro. Ok? E, por fim, D não pertence a A. Verdade. Cadê o elemento D aqui dentro de A? Não tem, então ele não pertence. Isso é verdadeiro. Beleza? Portanto, lembremos, se um elemento está inserido no conjunto, ele pertence ao conjunto. Caso contrário, ele não pertence. Mais uma questãozinha para a gente treinar a questão da representação de um conjunto. Então ele diz, represente os seguintes conjuntos através de uma propriedade comum a seus elementos. Portanto, observe, os conjuntos aqui, eles foram representados por meio da enumeração. Eles foram explícitos. O que a questão está pedindo para a gente é que a gente transforme isso numa representação por meio de propriedade. E aí, eu falei anteriormente que por meio de propriedade, o que é que a gente faz? Dá uma característica comum a todos. Então, vejamos o item A. Ele está dando aqui, A é um conjunto formado por quem? Olha só, A é um conjunto formado por 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Primeiro perceba, todos são números naturais, beleza? E todos os elementos aqui são divisores de 32. Ou seja, todo mundo que faz parte desse conjunto divide o 32 de forma exata. Então, como é que a gente pode representar o conjunto A? Formado por elementos X, tal que X é o que, Dedezão? É divisor, olha só, é divisor natural, né? Diga-se de passagem, de 32. Porque todo mundo que aí está divide 32 exatamente. Beleza? Olha o item B, que legal. O item B diz que o conjunto B é formado por cheia, nova, quarto minguante e quarto crescente. Gente, vocês são ciência. Vocês são ciência. O que é isso? Isso são fases da Lua, beleza? Então, como é que eu posso representar o conjunto B? O conjunto B é formado por elementos X, tal que X é o quê? Fases da Lua. Então, tal que X é fase da Lua. Beleza? Tranquilo? Então, representar um conjunto por meio de propriedade é dar uma característica comum para que depois, por meio dessa característica, a gente consiga explicitar os elementos. Olha só. Falaremos agora do conjunto unitário e do conjunto vazio. Olha só, gente, unitário e vazio. Dedezão, o que é que seria um conjunto unitário? Conjunto unitário é aquele conjunto formado por um único elemento, tá? Um único elemento. E vazio? Dedezão, conjunto vazio é aquele conjunto que não apresenta elemento, ele não tem elemento. Vamos ver dois exemplos, olha só. No unitário, conjunto formado por um único elemento. Dedezão, em um exemplo, está aqui. Conjunto dos números primos naturais, que é par. Gente, um único número primo par natural é o número 2.
Então ele só tem um elemento, esse conjunto. Tá? Vou dar um outro exemplo. Se eu disser assim, um conjunto B formado pelo satélite natural da Terra. Vou botar por propriedade. Satélite natural da Terra. Satélite natural da Terra é a Lua. Só tem um único elemento. Então é um conjunto unitário. Tudo bem? Agora, conjunto vazio. Olha só, tá aqui. Um exemplo. Primo par maior que 5. Meus queridos, não existe primo par maior do que 5. Não existe. Então isso é um conjunto vazio. E aí eu quero só que vocês observem uma coisa. O conjunto vazio é representado pelo um zero cortado ou entre chaves sem elemento algum interno a ele. Jamais, ciência, represente um conjunto vazio dessa forma. Jamais. Isso aqui não é um conjunto vazio, tá? Então, vazio ou eu represento pelo zero cortado, digamos assim, ou entre chaves com nada dentro. Jamais dessa forma. Beleza? Então, sigamos em frente. Conjunto universo é o conjunto, né, indicado geralmente pela letra U, tá? E que nesse conjunto a gente utiliza para determinadas situações. Isso é muito comum a gente observar em equação, em sistema de equação, porque ele vai limitar os elementos que fazem parte dele. Observe esse exemplo aqui, por favor. Ó, se a gente pegar essa equação x ao quadrado igual a 4, x ao quadrado igual a 4, dependendo do meu conjunto que ele vai limitar, ele pode ter uma resposta, ele pode ter mais de uma resposta. Observe se não. Se ele disser que meu universo é o conjunto dos números naturais, ó, observe que x ao quadrado igual a 4, a gente vai dizer que, na verdade, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Lembra, a potência transforma-se na raiz. Portanto, x é igual a mais ou menos 2. Gente, perceba que nós temos duas soluções possíveis para essa equação. Porém, se eu disser que meu conjunto universo, olha, é o conjunto dos números naturais, o negativo não vai entrar aí. Portanto, nesse caso, levando em consideração o conjunto universo dos naturais, eu só vou ter uma solução, que é o x igual a 2. Mas, Dedezão, se o meu universo for o conjunto dos números inteiros, lembremos que no conjunto dos números inteiros, eles admitem a simetria, né? Então, vale para 2, vale para menos 2. Portanto, nesse caso, eu não teria uma solução. Nós teríamos duas soluções possíveis. Exatamente o mais 2 e o menos 2, tá? Então, o conjunto universo, ele vai limitar a questão dos elementos que fazem parte dele. Muita atenção, porque isso no Enem é bem recorrente, tá? Vê que legal esse exemplo. Ele diz, o conjunto X é representado, olha, pelos números naturais, ó, natural, excluindo zero, tá? Tal que, olha, x ao quadrado mais x, segundo ele, isso é igual a zero. Então vamos resolver essa equação. Vamos colocar x aqui em evidência. Se eu colocar x aqui em evidência, nós teremos x ao quadrado dividido por x, vai ficar x, mais x dividido por x, vai ficar 1. Isso tudo igual a zero. Gente, se nós temos um produto, lembra que aqui é um produto, e o produto é nulo, é porque o primeiro elemento é nulo ou o segundo é nulo. Portanto, nesse caso, primeira solução, o primeiro elemento é nulo, então x', primeira raiz, é zero, ou o segundo elemento, que é x mais 1, também é nulo. E aí, se a gente passar esse menos 1 aqui para o segundo membro, nós teremos x igual, tá, mais 1, vai passar menos 1. Então, olha só, vê que legal. Quais são as duas possíveis raízes para essa equação?
0 e menos 1. Então, a solução dessa equação, olha só, ciência, a solução dessa equação é menos 1 e 0. Agora, perceba, pelo que ele deu na característica, os elementos do conjunto X devem fazer parte dos naturais, olha só, não nulos, excluindo 0. Se o asterisco me dá a concepção da exclusão do 0, olha que legal, então esse cara aqui, ele não vai entrar como elemento do conjunto X. Ele mandou excluir o 0. Olha o asteriscozinho lá. Outra coisa, elementos do conjunto X são naturais. Naturais não admitem elementos negativos. Portanto, também não servirá como conjunto de solução. E agora, Dedezão? Fácil. Observe. Os dois elementos possíveis que são soluções, né? Que são solução daquela equação é 0 e menos 1. E nenhum serviu. Portanto, o conjunto X, ele não admite o 1, ele não admite o 0, ele não admite menos 1 e 0, não admite 0, ou seja, ele é um conjunto vazio, ele não apresenta elementos. Beleza, ciência? Atenção a isso aí, tá? Sigamos em frente. Bem importante a gente lembrar da igualdade entre conjuntos. E aí é muito fácil, muito simples, é só você tentar observar o seguinte. Dois conjuntos A e B são iguais se todos os elementos de A estão em B, se todos os elementos de B estão em A. Ou seja, se todos os elementos de A também pertencem a B, se todos os elementos de B também pertencem a A, nós dizemos que os conjuntos A e B são iguais. Observe esse exemplo aqui, ó. Se você observar, olha só, conjunto A, eu dei aqui como característica, são os naturais menores que 5. Conjunto B, 0, 1, 2, 3 e 4. Quem são os naturais menores que 5? 0, 1, 2, 3 e 4. Então, todos os elementos de A são de B, todos os elementos de B são de A. E aqui eu quero só passar mais um recadinho para vocês. Observe o seguinte. Se você pega o conjunto A e você diz que esse conjunto A tem 1, 2, 2, 3. E o conjunto B é formado por 1, 2 e 3. Meus amores, lembremos uma coisa. Repetição em conjunto é desnecessário, tá? É desnecessário. Então, o conjunto A... Ah, Dedezão, mas você botou 2 duas vezes. É como se ele aparecesse uma vez só, tá? Então, o conjunto A, 1, 2 e 3. O conjunto B, 1, 2 e 3. Então, todos os elementos de A são de B, todos de B são de A. Portanto, o conjunto A e B são iguais. E lembremos ainda de uma coisinha chamada cardinalidade. O que é cardinalidade? É o número de elementos que um conjunto apresenta. Então, Dedezão, qual é a cardinalidade do conjunto A? Ou seja, o conjunto A tem quantos elementos? Meus amores, o conjunto A tem 3 elementos. Ah, Dedezão, mas o 2 apareceu 2 vezes. Não há repetição em conjunto. Caso apareça, você só conta uma vez, tá? Então, muito cuidado com isso. Cardinalidade significa dizer o número de elementos que um conjunto tem. Então, se esse elemento repetir, isso é desnecessário, você só conta uma vez. Beleza? Agora, observe uma coisa. Note que um conjunto P, se ele botar assim, ó, 1, 2, ó, 1 entre chaves. Nesse caso, perceba aqui, ó, esse elemento aqui é diferente desse elemento aqui. Portanto, o conjunto P, ele tem 3 elementos. A cardinalidade dele é 3. Perceba que 1 apenas e 1 com chaves são distintos. Beleza, ciência? Sigamos em frente. Observe o seguinte. Se o conjunto A, digamos assim, é igual ao conjunto B, é porque todos os elementos de A também pertencem a B e todos de B pertencem a A. Então vamos comparar aqui uma coisa, olha só. O elemento 2 apareceu aqui.
e apareceu aqui. Então, 2 já é igual a 2, tá? Agora vejam, olha. O elemento 3 apareceu aqui. E ele também apareceu aqui. Então, eles já são iguais. Então, para a gente determinar aí, né, o valor de x, de modo que o primeiro conjunto seja igual ao segundo, é necessário que x mais 1 seja igual a 10. Ou seja, galera, ó, x mais 1 igual a 10. Quando eu passar o 1 para cá, eu vou obter que x é igual a quanto? Quanto é 10 menos 1? 9. Então, para que o primeiro conjunto seja igual ao segundo, é necessário que x seja igual a 9. Olha a letra B. Ó, o 0 igual a 0. Tranquilidade. O elemento 3 também é igual ao elemento 3. Tranquilidade. O elemento 4 igual ao elemento 4. Tranquilidade. Portanto, para que o primeiro conjunto seja igual ao segundo, é necessário que 2 elevado a x seja igual a 8. Meus amores, qual é a potência que eu coloco na base 2 para gerar 8? Se está em dúvida, observe que 2ax vai ser exatamente, se você decompuser 8, 8 é 2 ao cubo. Olha só. E aí, nesse caso, como as bases são iguais, eu já posso igualar os expoentes. Então, nesse caso, x tem que ser igual a 3. Tranquilo? Muito importante isso. Então, de maneira geral, se dois conjuntos são iguais, todos os elementos de um é do outro, pertence ao outro, e todos do outro pertencem ao um. Tranquilo? Vamos lá. Falaremos agora do conjunto das partes de um conjunto, tá? Também chamado de subconjunto. Então, olha só. Se você tomar como exemplo, pegando aqui, ó, o conjunto A, tá? Formado pelos elementos 3, 5, 7, é importante que a gente note que, como partes desse conjunto, ou como subconjunto desse conjunto, nós teremos obrigatoriamente o conjunto vazio, o conjunto formado pelos elementos unitários 1 a 1, o conjunto formado pelos elementos 2 a 2 e o conjunto formado pelos elementos 3 a 3, que nesse caso, como ele só tem 3 elementos, é o próprio conjunto, tá? Então, olha só, Dedezão, quem é o conjunto das partes de A? Como é que nós representamos esse conjunto? Olha que legal. É importante a gente lembrar. Vamos lá. Então, vazio. Eu venho e coloco vazio. Depois, nós vamos colocar cada elemento de maneira unitária. Então, olha só. Eu terei o elemento 3, ó. Eu terei o elemento 5, ó. Eu terei o elemento 7. Então, perceba que nós já colocamos o vazio e o unitário. Agora, nós vamos colocar 2 a 2 de forma distinta. Então, nós teremos o elemento 3 e 5, ó. Nós teremos o elemento 3 e 7. Nós teremos o elemento 5 e 7. Tá? E, por fim, nós teremos o conjunto formado pelo próprio conjunto, que nesse caso, como ele tem 3 elementos, olha só, nós teremos o 3, 5 e o 7. Ou seja, quantos subconjuntos foram formados a partir do conjunto A? Conta com o Dedezão, olha só. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Dedezão, tem como a gente determinar o total de subconjuntos ou o conjunto das partes de um conjunto sem precisar explicitá-lo? Tem. Acompanhe com o Dedezão, olha só. Ó, o conjunto A, qual é a cardinalidade de A? Ou seja, A tem quantos elementos? A tem 3 elementos. Então, o total de subconjuntos de um conjunto, ciência, é só a gente botar numa potência de 2. Então, olha só, o conjunto das partes de um conjunto, o total de subconjuntos, é sempre dado por 2 elevado a n. Dedezão, o que é que seria esse n? Esse n é o número de elementos do conjunto. Então, perceba, o conjunto A tem 3 elementos, a cardinalidade dele é 3. Então, se você chega aqui, ó, quanto é 2 elevado a 3? Isso é 8.
Lembram que quando nós contamos deu 8? Então, de maneira geral, bem eficaz, bem rápida, o total de subconjuntos ou o conjunto das partes de um conjunto é dado sempre por 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. Com isso, nós fechamos nossa primeira aula de conjuntos e continuaremos a seguir.